Aqui estamos na recepção da Clínica da Harmonie. O nosso espaço ele é 2 em 1. Por que 2 em 1? Nós temos a Clínica da Harmonie e o Instituto da Harmonie. Estamos aqui então na recepção, onde os pacientes vão aguardar pelos seus atendimentos. Então, nós estamos fortificando a marca. O que eu faço? Hoje eu estou criando camarote dentro do hipismo, porque vai virar um projeto social. Nós vamos trabalhar com a ecoterapia com crianças com síndrome de Down e deficiência mental. Então, agora nós estamos pegando as empresas para nos ajudar. E aí, com essa empresa vai ter um aplicativo, onde nesse aplicativo vai ser uma comunidade do hipismo. Então, dentro desse aplicativo você vai assistir tudo que está acontecendo no mundo de hipismo, porque tem provas todos os dias e todas as horas. E a gente busca para o YouTube. Então, a gente vai colocar todos os streams dentro do aplicativo e vai virar um marketplace. Agora eu vou te levar para o espaço que eu mais amo da Clínica da Harmonie. Vem comigo. Aqui é a nossa varanda gourmet. Então, os pacientes passam pela recepção e, na verdade, eles vão estar aqui no aconchego com um pãozinho de queijo bem mineiro, um cafezinho bem gostoso. É onde nós vamos conversar e fazer a conexão. Além disso, é aqui que eu faço eventos, Dia das Mães, Dia das Mulheres, para criar experiência a todos os nossos pacientes. E já passamos então para a clínica e escola. Nós temos 13 equipes odontológicos, onde normalmente é trabalhado os alunos em dupla. Então aqui eu consigo fazer o quê? Um curso e uma especialização, cursos rápidos, residências ou especialização, com a capacidade de até 24 alunos. Então tudo foi pensado com as cabines individualizadas, seguindo todos os protocolos e as normas da vigilância sanitária. Nós temos aqui então um hall de entrada do auditório, onde nós servimos alguns coquetéis quando está acontecendo algum tipo de palestra. Nós temos uma visão panorâmica, onde os profissionais que estão aqui conseguem ver a nossa recepção, mas não têm acesso a essa recepção. Então nós fizemos esse foyer para esse auditório. Aqui nós temos um auditório com a capacidade de 30 alunos. Aqui acontecem as palestras, tanto na parte de odontologia ou até mesmo de alguma empresa que quer fazer algum tipo de evento aqui dentro do nosso auditório. Nós temos os retroprojetor e também as televisões de LED, onde pode passar as palestras. Hoje a Clinicorp está no Instituto da Harmonie para uma visita muito especial. Nós vamos conhecer de perto a trajetória do Dr. Paulo Bastos, que é uma referência em Belo Horizonte e que segue transformando vidas com a sua paixão pela odontologia e também inspirando muitos profissionais por meio de palestras, treinamentos, aulas e eventos de diversas áreas do conhecimento. Então, Dr. Paulo Bastos, por favor, se apresente e conte um pouquinho para a gente como foi sua jornada desde a sua formação até a abertura da Clínica da Harmonie. Olá pessoal, prazer, sou o Paulo Bastos, cirurgião dentista, sou especialista em harmonização orofacial e empreendedor. Então, nós vamos falar muito sobre essa questão do empreendedorismo, além de ser apenas dentista. Então, minha carreira, eu sou químico de formação, na primeira formação, depois eu migrei para a área da odontologia, porque eu precisava de algo que eu tivesse comunicação e ao mesmo tempo fazer vendas. Então eu comecei com uma sala bem pequenininha, 35 metros quadrados, não vim de uma família rica, então eu construí com todas as dificuldades para montar uma clínica odontológica. Então sempre com esse pensamento mais empreendedor, eu trouxe o primeiro curso para Belo Horizonte de harmonização facial, onde eu tive uma participação financeira e eu construí meu primeiro consultório. Então minha história começa por aí, com 35 metros quadrados, e eu falo que a minha história acontece a cada 2 anos. Logo depois de 2 anos, eu já passei essa clínica de 35 para 70 metros quadrados no mesmo lugar, tive a oportunidade de expandir a sala no final do corredor de um prédio, e depois de 2 anos eu passei para 700 metros quadrados.
Eu sempre já tinha planejado tudo aquilo que eu gostaria, né? Então eu vim hoje para a Clínica da Harmonie. Eu comecei com odontologia Paulo Bastos, depois eu já estava pensando numa equipe, então eu não poderia mais utilizar o meu nome. Então eu coloquei Clínica da Harmonie, que tem tudo a ver com harmonia, né? E hoje eu tenho uma equipe de 12 profissionais trabalhando aqui, um em cada especialidade dentro da odontologia. Então é uma clínica multidisciplinar, onde o paciente ele entra e sai com todos os tratamentos que ele venha precisar, e até mesmo a gente aqui na clínica atende muito gringo, né? Vem muita gente de fora do país, então hoje nós temos toda a estrutura para receber essas pessoas aqui dentro. Então hoje eu estou aí nesse patamar de 700 metros quadrados, estou bem satisfeito, e agora também nessa questão de aulas, né, de palestras nacionais e internacionais. Muito importante o doutor destacar que os dentistas, né, se verem como empreendedores, né, como o doutor se viu durante a sua jornada até a abertura e a evolução da Clínica da Harmonie, né? Então as clínicas e os consultórios eles têm que se ver como uma empresa, né, que precisa de gestão eficiente, ter processos organizados, também escalar a produtividade e entregar principalmente uma experiência de valor para os pacientes, que a gente conversando, o doutor dá muito valor a esse aspecto do seu negócio. Doutor Paulo, conta um pouquinho para a gente quais eram os principais desafios no início da clínica. Então, o maior desafio, né, não só meu como de todos os profissionais, sem sombra de dúvida, é colocar o paciente na cadeira. Então, como fazer essa captação, né? Como trazer esse paciente até você? Hoje, mais do que nunca, a gente precisa de trabalhar muito as ferramentas que temos, né, no marketing, né? A visibilidade. Eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Então, o primeiro passo é a gente começar a trabalhar e desenvolver esse nosso lado. Então, a minha dor foi sempre colocar o paciente na cadeira. Depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo que somente trazer o paciente até você não é o suficiente. Eu precisava de algo mais, eu precisava ali de ter mais autoridade, ser mais persuasivo, para que eu conseguisse ali trazer o paciente, passar um orçamento e fechar o orçamento, que é o principal. E com isso eu fui vendo as necessidades e fui agregando então valores e é o que eu sempre falo, não basta ser apenas dentista, você precisa de ser também um empreendedor. Então esse foi o maior desafio e depois vai vindo outros desafios. Eu falo que a gente vai passando de etapas, né? E a gente vai superando cada uma delas. E excelente ponto, doutor Paulo. Então, todo dentista ele tem que ter essa habilidade, podemos classificar assim, uma habilidade de vender, claro, com transparência, com ética, né? E educação, né? Educar o paciente. E isso vai ser o elo perfeito para você, além de captar esse paciente, você passar autoridade, confiança para ele sim fechar um tratamento e também, principalmente, fidelizar esses pacientes. E eu sempre falo que essa questão vender, às vezes é um pouco agressivo dentro da área da saúde, né? Mas na verdade eu falo o seguinte, quando eu falo em venda, eu não estou falando que eu estou vendendo saúde, né? Eu estou ali solucionando o problema do meu paciente. Então eu fui capacitado para solucionar esses problemas. Então é uma troca de favores ali, onde o paciente ele chega com uma dor e eu vou solucionar essa dor do meu paciente. Perfeito, doutor. Exatamente. Doutor, conta pra gente como é que o doutor conheceu o Clinicorp e o que motivou o doutor a escolher o Clinicorp como sistema da Clínica da Harmonie. Olha, eu estava fazendo uma pesquisa, né, quando eu já estava nessa transição dos 70 metros quadrados para os 700, e eu falei assim, bom, eu preciso agora de algo, de uma ferramenta onde eu possa evoluir. E o Clinicorp, eu fiz uma pesquisa na internet, encontrei o Clinicorp na internet, ninguém não me indicou, e eu fui pesquisar ali se o Clinicorp conseguiria me atender. A minha maior dor e a minha maior dificuldade depois, né, de passar por essa, de trazer o paciente, de fazer o orçamento, aí vem a terceira dor, olha que legal. Eu comecei a perder o controle da quantidade de pacientes que eu tinha. Então eu procurei o Clinicorp quando eu vi que a Clinicorp ela tinha essa questão de falar comigo, olha, o paciente esteve aqui, daqui 4 meses ele precisa de voltar a fazer uma toxina. Porque às vezes a secretária ela não vai conseguir ter esse controle. Então, onde mais me chamou a atenção? Hoje eu tinha ali no Clinicorp todo o controle dos meus pacientes que precisavam voltar a cada 4 meses. Sem falar
que eu trago o paciente para perto de mim, onde feliz aniversário, né? Ele lembra a data de aniversário, porque é impossível a gente lembrar ali. Então essa questão foi muito importante e eu comecei no Clinicorp, falei assim, deixa eu ver se o Clinicorp realmente é bom. Comecei com o pacote básico ali do Clinicorp, do sistema. É um sistema muito completo e depois eu fui perceber, olha, eu preciso de mais, eu preciso fazer agora meu sistema administrativo e eu preciso ali de fazer então entrada, saída, é outro ponto muito importante você que é profissional da área. Você precisa de entender o seu negócio. O cartão de crédito, eu sempre falo, o cartão de crédito que compra no supermercado não é o mesmo cartão de crédito que utiliza para comprar ácido hialurônico, por exemplo. Então isso, eu tenho todas essas ferramentas, todos esses controles dentro do Clinicorp. E depois, né, assim, eu fui evoluindo, peguei o Premium e eu percebi que, além disso tudo, eu conseguia também fazer os controles de pacientes que estava em débito, paciente que, enfim, eu consegui ter esse controle dos inadimplentes, né? Eu consigo fazer, o sistema manda confirmando a mensagem para mim. E o principal de tudo, eu precisava, naquele momento, de eliminar toda a papelada do meu consultório. E aí onde vem a Clinicorp, que ali eu já poderia fazer uma assinatura digital. O paciente ele recebe o link, ele faz na hora, ele mesmo responde a anamnese, eu ganho tempo isso dentro do meu consultório e depois o paciente já chega para mim com as mensagens aqui assinado, validado judicialmente, caso venha precisar, né, juridicamente, e eu vou passar com ele ali a anamnese. E o paciente ele já vê que a minha empresa é uma empresa mais organizada. Só ali eu já estou criando uma experiência, assim, olha, o doutor é super organizado. Todas as informações já estão no computador dele e ele já tem ali, está preparado para me atender. Então são multifunções que o Clinicorp chamou minha atenção para eu estar hoje com esse sistema dentro da minha clínica. Que bom ouvir isso do doutor. E realmente, só destacando a assinatura digital, que tem validade jurídica, é um grande facilitador, tanto para a clínica, né, quanto para o paciente. A clínica consegue ter um aumento na taxa de conversão, né? Quantos pacientes chegam, conversam, dizem que vão fechar e depois, quando tem que voltar apenas para assinar, eles não retornam, né? Mas é um grande facilitador, conforme comentei, isso aumenta a taxa de conversão, faturamento maior e acaba com o acúmulo de papel, que é uma grande dor, né? O papel... E perde, né? Sim. Quantas vezes que eu precisei de recorrer a um procedimento, porque às vezes o paciente ele fecha um planejamento ali e às vezes ele fica perdido. Será que fez a toxina ou não? E aí até você buscar aquele papel ali com assinatura, às vezes fica perdido no meio de outras fichas. Hoje não, eu entro no sistema, eu acompanho a evolução e eu mostro para ele, assim, nós fizemos em tal dia, aqui está a sua assinatura. Então me ajuda também a não ter desconforto com o paciente quando se fala de financeiro. E uma coisa muito importante que eu comecei a utilizar recentemente, que é a parte que temos uma pasta dentro da ficha do paciente que é de fotos. Então eu faço a fotografia do antes, do depois, tudo que foi feito e depois eu vou mostrar para o paciente, olha como que você chegou, olha como você está hoje e vamos continuar melhorando. Então é isso, todas as informações, os documentos, tudo dentro da ficha do paciente online. Perfeito, é um encantamento, né? Ele vê a evolução do tratamento perfeito e ele sente um grande impacto, né, nessa experiência. Doutor Paulo, eu vou fazer uma pergunta surpresa aqui, tá? Mas é coisa boa. Vamos lá. Então, eu pesquisei no Google sobre a clínica da Harmonie e nota máxima, 5 estrelas, muitas avaliações positivas e eu separei uma aqui de uma pessoa, da Lívia Simões, ó. Ela disse assim, ó: além de encontrar um ambiente acolhedor e lindo, a gente confirmou que é muito lindo aqui, sempre tive ótimas experiências com atendimento, fundamental isso. Atendentes super gentis, educadas e profissionais excelentes. Eu não sei se o doutor já tinha ouvido, de repente se lembra desse comentário, né? Mas a gente vê, como é que o doutor se sente quando a pessoa realmente vem, tem essa experiência, ela chega, vai na internet para comentar isso, a gratidão, o impacto que você trouxe, que o atendimento aqui trouxe na vida dela. Você falou a palavra certa. Eu sou movido pela gratidão. Então eu fico muito grato quando eu recebo, quando eu consigo passar essa experiência para os meus clientes aqui na clínica e eu busco junto com a minha equipe sempre esse alinhamento. Eu falo que nós temos que estar sempre alinhados e aqui o paciente, ele é o nosso hóspede. Eu falo hóspede porque quando as pessoas entram na clínica,
Elas falam assim, nossa, mas aqui não parece uma clínica, aqui parece um hotel, um hall de hotel, porque nós trabalhamos muita pedra, muita madeira, e tudo isso é para trazer isso, né? Então a Lívia, ela conseguiu fazer essa leitura, além do atendimento, o aconchego que a gente traz, então tudo foi pensado. Então é muito bom ouvir isso dos pacientes e mostrar que a gente está no caminho certo e é isso, eu quero trazer um aconchego. Então para mim é uma gratidão. Eu falo que está muito além só do dinheiro. A gente precisa de dinheiro para pagar as contas, mas esse apoio, esse carinho, esse reconhecimento, para mim é de grande importância. Legal, parabéns, doutor, e toda a sua equipe. E doutor, falando do Cleancorp, quais as mudanças significativas que trouxe para a clínica? O doutor já comentou um pouco, mas se quiser complementar. Sim, veja só, recentemente agora eu falo que o Cleancorp, ele é bem completo. Então precisamos de estudar o sistema e hoje o Cleancorp ele deu para mim todo esse acompanhamento, né? E eu participei junto com a minha secretária, a minha auxiliar, porque a equipe toda precisa de entender o sistema. Quando eu parei para fazer isso, eu consegui usufruir melhor as ferramentas do Cleancorp. É necessário fazer isso. A gente pensa que eu estou perdendo tempo, eu estou deixando de atender, mas seja estratégico. Eu fiz isso em janeiro, o pessoal estava viajando, parei minha equipe uma semana antes de voltar. Eu quero conhecer todos os detalhes da Cleancorp. Por quê? Eu sou um tipo de profissional que se eu não estou entendendo o meu negócio, se eu me sentir perdido ali, eu fico apavorado e deixo todo mundo apavorado. Então eu preciso de ter esse controle. E então o Cleancorp, ele me ajuda a ter esse controle de tanta coisa que acontece numa clínica. Então hoje eu consigo acompanhar o meu caixa, eu consigo acompanhar a entrada e saída, se o caixa está fechando positivo ou negativo, se eu fechei no vermelho ou não todo mês, eu preciso de saber isso. Por quê? Quando eu não tive um desenvolvimento muito bom na minha clínica, eu vou no Cleancorp. Deixa eu ver o que aconteceu. Qual foi o mês que estava ruim? Olha, esse mês, perante ao ano passado, é um mês ruim. Então o Cleancorp me mostra isso porque naquele mês, no próximo ano, eu vou fazer algo de diferente. Eu vou fazer uma campanha, vou fazer um evento para eu conseguir aumentar meu ticket médio. Então o Cleancorp ele consegue me passar e me dar esse controle. Não sai do meu controle, mesmo sendo uma clínica de 700 metros quadrados. E aí eu entro um pouquinho às vezes, para alguns profissionais pode ser algo um pouquinho mais complexo, né, e novo, que é o DRE. Então eu tenho hoje uma pessoa que só fica no administrativo e ela alimenta tudo ali dentro do Cleancorp e essas informações nós vamos formar o DRE. Quanto que eu tenho ali de gasto, quando eu tenho ali de lucro, então eu vou conseguindo controlar tudo. E aí de repente eu chego lá e falo assim, olha, isso aqui está alto, vamos pesquisar para a gente conseguir economizar aqui, vamos tirar isso aqui que não está fazendo sentido. Então tudo isso dentro de um lugar só, Cleancorp. Então foi aqui um encaixe perfeito que a minha empresa precisava. Nós não temos muito tempo e ali eu estou no meu celular, às vezes eu estou no avião ali e quero pesquisar. Deixa eu ver quanto que eu estou na minha meta. Olha isso, né? Porque a cabeça de empreendedor é louco, né? Aí eu levo e falo assim, nossa, eu preciso aqui de mais de 50 mil. Então, peraí. Fabi, liga para fulano que tem um ticket tal. Vamos bater nossa meta, a gente só tem mais 2 dias. Então, isso é muito interessante. Então, tipo assim, nada fica flutuando, sabe? Tá tudo muito conectado, muito alinhado. E de longe, com o sistema, eu consigo ver o que está acontecendo aqui dentro da minha clínica. Gente, é encantador. Assim, igual eu falei, eu sou dentista e sou empreendedor. Tem que estar tudo no meu controle. Legal demais, doutor. E o doutor falou uma frase nos bastidores que eu não esqueço. Não adianta possuir uma Ferrari se não vai funcionar se a equipe não souber conduzi-la. Perfeito. É em tudo, né, na nossa vida. Às vezes tem muitas pessoas que vêm, compram, né, ali o Cleancorp e de repente vira e fala assim, não está me servindo. Eu não vou negar que eu fui um desses. Eu achava muito complexo. Mas eu falei assim, não, o sistema, o Cleancorp é maravilhoso. É eu que preciso de estudar. Eu tinha uma Ferrari na mão, mas eu não sabia. Eu só colocava ela para andar para frente e para trás, então, porque tinha aquele tanto de botãozinho ali que eu podia fazer o carro voar. Então eu vejo isso como Cleancorp. Então a gente precisa realmente parar e estudar, né? É muito importante. Exatamente, doutor. É interessante, o doutor que é palestrante internacional também, né, nacional, está sempre viajando, mas está tranquilo, que consegue acompanhar tudo que está acontecendo na clínica. Outros clientes nossos também relataram para a gente que antigamente tinha medo de viajar com a família. Não vou viajar, como é que vai ficar minha clínica?
Mas não, eles viajam tranquilo, dá aquela espiadinha, né? Como é que tá as coisas, as metas estão sendo batidas. E a gente lembra que Clinicorp não é só um sistema. Assinei o sistema, vou abrir e vou usar. Todo assinante, ele passa por um onboard, onde ele tem um agente dedicado, que vai ficar ali semanas com ele para ensinar o sistema. Temos nossos treinamentos diários, temos nossa equipe de suporte pronta para responder qualquer dúvida. A pessoa ficou com dúvida, não lembro como é que faz isso, como é que eu faço isso? A equipe de suporte está sempre pronta ali para ajudar nas rotinas, né, das clínicas e consultórios e impulsionar o negócio, que é o mais importante. Isso eu acompanhei de perto, né, então suporte, e não só porque às vezes é muita informação para aquele treinamento, e aí sempre a gente entra no chat ali, já vai resolver ali, vai ajudar a gente a solucionar. E uma coisa muito interessante, eu chamo de sistema, né, mas é questão de dentista, mas o Clinicorp, ele consegue captar os erros. Então eu já consegui captar vários erros da secretária porque o sistema não fechava no final. Então um deles, por exemplo, as minhas secretárias são todas comissionadas. Então elas têm que lançar ali no sistema tudo que foi colocado. Então tudo dentro do Clinicorp foi colocado ali, vai venda tal, venda tal, venda tal, venda tal. Eu peguei algumas vendas que não foram executadas, finalizadas, aprovadas. E aí, dentro do Clinicorp, a gente consegue voltar e perceber, isso aqui não foi feito, isso aqui não foi feito. Então, eu tenho esse controle também, né, para mim, e também a gente consegue liberar o Clinicorp de acordo com o posicionamento, a posição do funcionário dentro da clínica, né? Eu posso dar ferramentas para ela e posso cortar também. Isso é interessante. Perfeito. E doutor, indo nesse mesmo caminho, tem algo que chamou a atenção que o Clinicorp ajudou a aumentar a eficiência ou produtividade da clínica da Harmonie? Não, total. Porque eu já começo aí pela essa questão que eu tenho todos os meus clientes ali sabendo o dia que eles têm que voltar para fazer uma nova avaliação. Ele me mostra se o paciente ele tem mais de um ano que veio, e aí a gente começa a mandar mensagem personalizada, perguntando por que aconteceu, para a gente trazer ele de volta. Essa data de aniversário, muitas pessoas não dão muito valor, mas faz totalmente, né, faz uma diferença muito grande. Dentro do sistema tem um CRM, né, que a gente consegue fazer esse disparo, né, de mensagens para pessoas. Eu não gosto muito de fazer automatizado, eu gosto muito personalizado, a equipe tem tempo para fazer isso. Então, todo dia ali tem aniversariante para fazer. Então, me ajuda muito. E igual, por exemplo, teve meses mais fracos, e aí a gente vai lá no sistema, eu vou lá no Clinicorp e busco, assim, olha, deixa eu ver o paciente que teve aqui que já tem mais de 6 meses. Né? E dentro do Clinicorp eu também consigo colocar, a gente faz aqui, estou dando até um spoiler para vocês aí, que é o cashback. Né? Eu faço um cashback dos meus pacientes, então eu controlo esse cashback dentro do Clinicorp, porque se o paciente, o cashback dele é válido durante 6 meses. Então a gente coloca dentro do Clinicorp esse cashback, e o Clinicorp ele vai nos avisar que está próximo de perder o cashback. Aí a gente manda mensagem para o paciente, eu ligo para ele e falo assim, olha, seu cashback está vencendo, já tem mais de 6 meses que você esteve aqui na clínica. Então eu tenho tudo nas minhas mãos, coisas que eu não conseguiria nunca de controlar, entendeu? Legal demais. Doutor, eu já percebi que o doutor é um entusiasta em empreender, marketing, vendas, em diversas áreas do conhecimento e da vida também. Doutor, a gente quer saber o que o doutor pensa do futuro como profissional e também para a clínica da Harmonie. Então, quais são os seus próximos passos? Então, meus próximos passos agora, eu já venho falando há muito tempo que já está bem saturada essa questão de professores querendo ensinar técnicas, né? Técnicas de injeção, trabalhar com cânula, trabalhar com agulha, e tem muito poucos profissionais na área da odontologia que sabem realmente empreender. E hoje nós estamos vendo a necessidade de não ser apenas dentistas e sim bons empreendedores. Então, se você quiser evoluir, você precisa de evoluir com o mercado também. Então, o dentista que ficar estabilizado, pensando só em técnica e não evoluir, que eu chamo de next level, que é a parte do empreendedorismo, de saber lidar com o seu negócio, ele vai ficar para trás. Então, o meu próximo passo agora, já está acontecendo, são as minhas palestras, os meus cursos na área de business e marketing, e temos essa parte agora da IA, que está vindo com tudo, né? Então, a gente não pode ficar de fora disso. Inclusive, eu estava na dúvida se eu ia fazer um mestrado em harmonização facial ou se eu ia fazer ali algo na área do empreendedorismo. Então, eu vou fazer um MBA com ênfase no futuro, né, com a IA,
para trazer isso para nós dentistas. Então eu já vou estar no palco em Nova York, em Santarém e também agora no Full Business, que vai acontecer em São Paulo, tudo falando sobre como empreender, como escolher o nicho que você quer trabalhar, como montar a sua clínica, como criar experiência, o que é valor, o que é preço, tem mercado para todo mundo. Então agora eu estou vendo essa necessidade, então nós vamos incluir business, oratória e comunicação, que é importantíssimo. Uma palavra colocada errada na hora de fechar um planejamento, você vai colocar o paciente em dúvida e ele não vai fechar com você. Então, está nos pequenos detalhes a chegar ao topo e ter sucesso. Então é isso que eu vou ensinar os meus colegas agora a chegar a esse nível, igual eu tenho vindo estudando. Ah, perfeito, doutor. Foi uma resposta, foi uma aula, né? Muito legal. Doutor Paulo, que conselho o doutor daria a outros profissionais que estão considerando contratar o Clinicorp? Olha, eu acho que deve ser contratado quanto antes, porque ele me ajudou muito. Foi aquela virada de chave. Eu já gosto muito dessa parte de empreendedorismo, mas para pessoas que têm dificuldade, o Clinicorp ele não é algo chato, ele vai te induzir a querer gostar cada vez mais. E é muito gostoso de ver os números ali, tudo em azulzinho ali, que você está indo bem, sabe? Isso vai te motivando. Então o Clinicorp, ele é uma ferramenta que vai motivar o seu crescimento. Quando a gente vê os números pelo Clinicorp, vai fazer que você queira crescer cada vez mais. Então, desde quem está formando agora, criando uma clínica, comece desde já começa a ter essa habilidade de fazer essa gestão, porque sem a gestão você não vai conseguir ir longe. Então tem muita gente perdendo dinheiro ou tem muita gente só girando dinheiro porque não tem como controlar isso. Então o Clinicorp ele vai servir para isso, para controlar e fazer a sua gestão e fazer a sua crescer. Exatamente, doutor Paulo. E esse é o propósito do Clinicorp, né? Sempre pegar as melhores soluções para impulsionar, né? Seja uma clínica, o consultório, por meio da tecnologia, para resultar em mais organização, mais produtividade, lucratividade, também oferecer uma experiência encantadora, inesquecível, né? E fidelizadora para os pacientes. Doutor Paulo, infelizmente chegamos ao fim dessa entrevista, que foi praticamente uma aula, né? Muitos insights aqui que com certeza dentistas e gestores vão se inspirar pelo Brasil aí, então, quem sabe afora também, né? Já que o doutor é palestrante internacional. E nós, representando aqui a Clinicorp, a gente sai com um propósito renovado, né? Com tantos depoimentos positivos, né? Tantos impactos que trouxe na Clínica da Harmonie. E nós damos os parabéns pelo sucesso alcançado, né? Tanto do doutor quanto da sua clínica e da sua equipe também. Muito obrigado, doutor Paulo. Foi um prazer. Obrigado. Eu ficaria aqui a tarde toda falando sobre esse assunto que eu amo, né? Eu falo demais, né? Mas é isso aí. Eu gosto realmente aquilo que eu gosto, eu falo, né? Eu aceitei fazer e estar com vocês no Clinicorp, porque realmente eu sou um usuário e realmente eu acredito e vejo isso na prática. Se fosse algo que eu não gostava, eu jamais iria fazer isso pelo meu nome. Então, eu gosto de devolver para as empresas, né, aquilo que ela nos oferece. Então, a Clinicorp realmente ela fez diferença e está fazendo diferença na minha carreira. Então, por isso que eu quero espalhar essa novidade. Quem me conhece já sabe que eu sou assim. Eu gosto de dividir aquilo que é bom. E Clinicorp realmente está fazendo diferença na minha vida. Muito obrigado. Perfeito.
É a evolução. Né? Olha, vamos lá. Mas é coisa boa. Vamos lá.